Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas. Nós estamos no módulo de número 15, o arrebatamento, essa é a parte 3. Nós vimos um assentado no trono, e ao mesmo tempo que ele é Deus o Pai, ele pode ser o Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai. Agora, em que nós vimos que aquele que está no trono é tanto o Filho quanto o Pai, por isso colocado de forma indeterminada alguém no trono, nós vamos continuar movendo a revelação para vermos o Filho do Homem, o trono de Deus, as pedras e a aliança eterna refletida no trono de Deus. Nós devemos nos lembrar que nós passamos a história de Israel, passamos a igreja cruzando os séculos, passamos dias de Noé e de Ló, passamos pelo arrebatamento, passamos pelo tribunal de Cristo, recebendo os galardões, e agora chegamos no capítulo 4, diante do trono de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por cima do firmamento, nós lendo em Ezequiel, por cima do firmamento, estava sobre a sua cabeça, Ezequiel olhou e havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado na figura de um homem. Entenda, Deus se fez carne, Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, quando nós olhamos para o Verbo agora, nós vemos ele a semelhança a figura semelhante a um homem. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro é aquele anunciado por João Batista, João 1:29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro que entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e agora ele se coloca de pé, porque o Pai cumpriu Hebreus capítulo 1, quando coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele se levanta como o cordeiro, como tendo sido morto. A ideia dessa expressão, que no grego ela nos remete à percepção, é como se nós estivéssemos lá na cruz, no dia em que Jesus foi crucificado, no dia que enfiaram a lança nele e começou a derramar sangue. É como se aquela imagem tivesse sido perpetuada em forma existencial, como tendo sido morto. É como se aquele momento continuasse replicando e replicando e replicando e adentrando eternidade. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isaías, no capítulo 11, fala quem são os 7 Espíritos de Deus. Se trata do próprio Espírito Santo, que estava diante do trono em 7 tochas de fogo, e agora em Jesus como 7 olhos do Espírito de Deus. E aí, Daniel, agora nós falamos de Ezequiel, falamos de Apocalipse, agora vamos a Daniel. Daniel continuei olhando, disse Daniel, em Daniel capítulo 7, o versículo 9, e aí diz: até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. O que Daniel está tendo aqui é uma visão
do Filho do Homem assentado no trono, visão que Daniel teve e visão que João teve, como o Cordeiro de pé no meio do trono. Quando nós olhamos Daniel, ele viu os tronos, foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou nele. Quando João, no Apocalipse, ele vai retratar a visão que ele está tendo de Jesus, ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, e no meio do candeeiro, semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Vamos ler a descrição de Daniel. As suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E aqui diz, brancos como alva lã. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. E ali, em Daniel, o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então, a visão que João está tendo é a visão que Daniel está tendo no verso 9 do capítulo 7. E no verso 13 do capítulo 7, ele continua olhando nas suas visões de noite. E eis que vinha com as nuvens do céu, retornando aqui. Lembra que quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, ele diz que o ponto de encontro é nas nuvens no céu. Ele não está falando dessas nuvens por onde os aviões passam. Ele está falando de um ponto além da estratosfera. Ele está falando provavelmente da dimensão do terceiro céu, porque quando João sobe para lá, abre uma porta no céu, então ele vai entrar na dimensão celestial. E aqui Daniel está tendo a visão que João teve, e Daniel diz, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Observa aqui como são curiosas as figuras bíblicas, o retrato daquilo que os profetas estão vendo. O profeta disse que havia um trono e um ancião de dias se assentou. Depois ele diz que como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então nós temos aqui dois personagens. O terceiro, tochas de fogo, olhos, 7 olhos, sete olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos então a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nesta visão de Daniel, ele está vendo os dois personagens, Deus, o Pai, o ancião de dias, e ele está vendo o Filho do Homem se achegando. Mas lá em João, Apocalipse capítulo 4, nós vemos um assentado e não temos a condição de determinar que esse que está assentado é o ancião de dias ou o Filho do Homem. Fica a pergunta. No céu, nós veremos as 3 pessoas da Trindade ou veremos 2, o Espírito Santo, em forma de tochas de fogo ou em forma de 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus? E aí, quando olharmos para Jesus, veremos o Pai em Jesus? Ou conseguiremos ver distintamente o ancião de dias, o Pai e o Filho? Fica a pergunta. Por Daniel, vemos os dois. Por João,
ao ver um, enxergamos o outro. E o trono, ele tem alguém que está sentado no trono, ele é no aspecto semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Nós vamos encontrar essa pedra, jaspe cristalina, em Apocalipse capítulo 21, versículo 10 e 11, falando da santa cidade como pedra de jaspe. E o fundamento da pedra de jaspe é sardônio. Quando nós olhamos aqui para a pedra na muralha, na cidade, o fulgor da cidade era como a pedra de jaspe, levando em conta que o Apocalipse descreve que a luz da cidade será a própria luz de Deus, a glória de Deus vai brilhar, por isso essa cidade não precisa do sol. Nós lemos essas duas pedras, jaspis e sardônio. Nós encontramos jaspis no brilho da cidade e sardônio na muralha da cidade. No Salmo 89, o versículo 14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. A graça e a verdade te precedem. E aí, em Salmo 97, o versículo 2 diz: nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então ele tem um aspecto semelhante à pedra de jaspe e à pedra de sardônio. Podemos reportar a pedra de jaspe como sendo a justiça e a pedra de sardônio como sendo o direito ou o juízo. E isso forma a base do trono de Deus. A base do trono de Deus é a sua justiça. Deixe-me chamar a sua atenção para este aspecto. Eu estava ouvindo uma certa música e ela dizia que passava a ideia que uma vez que nós temos Deus, a nossa vitória é certa. Ou seja, o fato de termos Deus, Deus nos dá a vitória. No entanto, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele ainda não tinha cometido o adultério. Ele, num dado momento, ele tem o desejo de construir o templo para o Senhor. Ele chama o profeta Natã e diz assim: profeta Natã, eu moro em casas de cedro e a arca de Deus fica debaixo de uma tenda. Eu gostaria de construir um templo para Deus. Natã, o profeta, quando ele ouviu Deus dizendo aquilo, ele disse: faz, é de Deus. Como que Deus pode impedir um homem de realizar o desejo de construir uma casa para o seu Deus? No entanto, quando Natã se volta e vai chegando à porta do palácio, Deus manda Natã de volta e ele diz um recado para Davi. E ele diz: Davi, você é um homem de sangue, você não vai construir o templo será construído pelo teu filho. Ou seja, Deus não valida tudo o que fazemos. Ele de fato nos dá a vitória, desde que essa vitória traga a glória de Deus concomitante. Quando nós puxamos a glória de Deus para nós, Deus se afasta, e aí o princípio, a soberba precede a ruína e o homem desaba, sendo ele homem de Deus ou não. Então, para que nós possamos de fato termos a vitória, porque Deus está conosco, nós temos que estabelecer a justiça e o juízo de Deus. Caso contrário, o Senhor não pode nos dar a vitória, como as mãos sujas de sangue de Davi não puderam permitir que ele construísse o templo do Senhor.
Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto a esmeralda. Por que é que nós encontramos no arrebatamento, quando nós chegarmos no trono, Apocalipse no capítulo 4, nós encontramos o arco-íris sobre o trono? Gênesis capítulo 9, o versículo 11 a 13, faz menção da função do arco-íris. Diz Deus: estabeleço a minha aliança convosco. E qual é a aliança que Deus faz com o ser humano? Ele diz: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Vamos entender a referência. Aqui está o dilúvio. Esse período entre a criação dos céus e da terra e do dilúvio permitia que o homem vivesse quase 1000 anos de idade. Nasceu de Adão e Eva Caim e Abel. Caim se tornou homicida, matando Abel. Caim se afasta da presença de Deus e constrói uma sociedade. Ele é o primeiro homem a construir uma cidade, e na sua descendência, a sua descendência se dedica ao pastoreio, outra descendência se dedica à música ou à cultura, e a outra descendência se dedica aos instrumentos de corte, de cobre, ou seja, a indústria. Então, Caim, fora da presença de Deus, ele edifica uma sociedade sem Deus. Cidade, agropastoril, indústria e cultura. Se nós examinarmos, estes são os aspectos concernentes à civilização que está sendo construída na terra. Os homens de Deus estão aguardando uma pátria que está vindo, uma cidade que está descendo do céu. Agora, quando o mal atingiu o ápice, que não era mais possível permanecer o homem sobre a terra, Deus desceu e fez uma avaliação, e nesta avaliação ele colocou que, ele colocou nesta avaliação que a mentalidade do homem era somar continuamente. Para nós entendermos esse grau de maldade, somar continuamente, nós devemos dispor do ensino de Tiago, que ele diz que a sabedoria humana, ela é em primeiro lugar humana, a sabedoria do homem é em primeiro lugar terrena, depois ela se torna animal e depois ela se torna diabólica. Quando Caim se dispôs a sair da presença de Deus, ele começou a construir uma sabedoria terrena, adequada para viver no planeta Terra. Passo seguinte, a humanidade passa a viver de acordo com seus instintos. Isso é sabedoria animal, para por fim se tornar uma sabedoria diabólica. E aí chega ao ápice quando homens, mulheres coabitam com anjos caídos, formando gigantes da antiguidade, os Anaquins. Deste modo, a maldade do homem chegou num nível insuportável e Deus manda as águas do dilúvio e ele destrói todo o planeta Terra, salvando apenas 8 pessoas, porque Deus achou graça em Noé, representando o que vai acontecer no arrebatamento, quando Deus vier resgatar o seu povo para dar início aos juízos que virão depois do arrebatamento. Voltando lá no dilúvio, Deus destrói a humanidade e depois ele, no nosso linguajar,
Ele se arrepende do que ele fez, no sentido em que ele não teve prazer de destruir toda a humanidade, salvando apenas 8 pessoas. Ele estabelece essa aliança e diz: não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Se nós voltarmos para cá, nós vamos ver que não tem dilúvio destruindo toda a terra nesse período. Nós vemos que ao final do dia do Senhor, ao final da batalha de Armagedon, Deus vai instaurar no planeta Terra o reino milenar, com o objetivo de recuperar o planeta e entregar na mão de Deus, exatamente como era no Jardim do Éden. Agora, um detalhe. Se por um lado Jesus ele vai fazer isso, recuperar o planeta Terra, a batalha de Armagedon, ela vai ser uma batalha extremamente violenta. A Bíblia diz que o mar de sangue que vai se formar naquele dia chega até a cabeça de um cavalo. Imagina, tanto assim de água, de sangue esparramado na batalha de Armagedon. Mas depois, no livro de Zacarias, diz que aqueles que não morreram na batalha de Armagedon poderão viver o milênio. E aí é notável, porque seria como se lá no dilúvio, além de Deus salvar as 8 pessoas em que ele encontrou graça, ele salvasse mais um grupo de pessoas ímpias que estavam lá naquele período. Ele não fez isso, morreram todos. Mas ali, na batalha de Armagedon, um grupo de pessoas permanecerá vivo e poderá viver ao longo do milênio, e se morrer aos 100 anos, morrerá jovem. Sobre esses, eles não têm a prerrogativa de não passar pela segunda morte, como acontece com a igreja e com os vitoriosos. Então, quando Deus estabelece esse arco-íris e esta aliança eterna, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para gerações perpétuas. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Entenda, o arco-íris, 7 cores, ele tem na Bíblia o significado de pertencer ou de expressar a aliança de Deus com o homem. Quando é que vem o arco-íris? Depois de uma chuva. Antes do dilúvio não chovia. O orvalho regava a terra. O dilúvio a chuva foi uma consequência do mundo pós-dilúvio, por causa das alterações que o planeta Terra passou. Então, quando se forma o arco-íris, é Deus se lembrando, ele olhando do céu para a terra, ele vê o arco-íris e diz: eu tenho que me lembrar que por mais que aumente a iniquidade dos homens, eu não posso mais destruir a terra como fiz no dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 14 a 17. Então sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. E ele continua: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Portanto, o pacto de Deus com toda a humanidade é que ele não vai mais fazer o que fez no dilúvio, de destruir toda a humanidade por causa do seu juízo. Bom, então nós vimos as pedras, vimos o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, aquele que está sentado no trono. Vamos avançar na revelação, observando os 24 anciãos, a santidade de Deus e a presença do Espírito de Deus diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, ele descreve
24 tronos. João, ele viu ao redor do trono. Então, nós temos um conselho, né? Um concílio. Nós temos o trono e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tronos. Esta é a visão que João está tendo. E os 24 anciãos, eles estavam vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quando nós olhamos a Nova Jerusalém, que é uma cidade cúbica, essa cidade tinha uma grande e alta muralha. Nessa muralha temos 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós podemos dizer que esses 12 tronos representam Israel. As 12 tribos de Israel. Depois, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, do lado de cá, nós temos a igreja representada pelos 12 apóstolos. Então, 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel, 12 assentos no trono, e 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, a igreja 12, 12, 24, fechamos os 24 tronos. Agora, observa um detalhe. Quando nós olhamos para quem vai ocupar 12 cadeiras naquele concílio celestial, qual é o papel de Israel naquele lugar? Porque nós temos as bodas do Cordeiro e elas acontecem antes da batalha de Armagedon. Eu fiquei me perguntando, mas, era lá, a igreja é corpo de Cristo. Israel, qual é o papel de Israel no projeto de Deus? E aí, em Isaías capítulo 54, verso 5 diz: porque teu Criador é o marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel o teu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. Então, esses 12 tronos, eles representam o Criador. E Israel é a esposa do Criador. Em outras palavras, Israel é o guardião da criação. Israel, ele tem por objetivo guardar a coisa criada. Daí a facilidade do judeu se enriquecer. E daí a facilidade dos judeus estarem entre os maiores ganhadores de prêmio Nobel da humanidade, em todas as áreas do conhecimento. Por quê? Porque eles têm uma intimidade muito grande com o Criador. Para eles conhecerem a lei, as leis da física, a química, todas as áreas da ciência, não custa nada, porque eles são a esposa de quem criou os céus e a terra.
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Quem é ele? O teu Criador é o teu marido. Então, esses 12 tronos representam Israel do ponto de vista do Criador. Agora, em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, falando da igreja, diz: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso significa, então, que 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tronos estão reservados ao Redentor. E a igreja será a esposa do Redentor, enquanto que Israel é a esposa do Criador. É por isso que nós não vemos as bodas de Israel, mas vemos as bodas da igreja. E aí fica uma pergunta: quando é que Israel se casou com o Criador? Em que instante esse casamento se deu? A gente, quando chega em Isaías, capítulo 54, verso 5, somos surpreendidos de que Israel já está casado. E no caso da igreja, o apóstolo Paulo diz que prepara a igreja como uma virgem pura ao Cordeiro. Quer dizer, ela ainda não casou. Ela vai para as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19 descreve o momento das bodas do Cordeiro. Então, nós temos 24 tronos, 12 deles, o assento é para os representantes do Criador, e 12 deles, o assento são para os representantes do Redentor. 24 tronos. E aqui eu quero mostrar um outro detalhe importante para você. Nós sabemos que a Nova Jerusalém é uma cidade cúbica. A Nova Jerusalém tem 12 portas. E lá no meio da cidade tem o trono aonde está o Cordeiro. Entenda a lógica, Lídia, seja bem-vinda. Entenda a lógica da cidade santa. Tinha uma grande muralha, as portas, 12 anjos, e o nome escrito nas portas da cidade Nova Jerusalém são os nomes das 12 tribos de Israel. Na muralha está o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos supor que eu, César, ou você que me assiste, que nós dois tivéssemos lá no planeta Terra. Então, nós temos aqui o planeta Terra. E aí, eu e você é um judeu e eu sou um cristão, e nós dois decidimos que, terminado o trabalho nosso no planeta Terra, nós vamos subir para Nova Jerusalém. Ok? Então, eu e você é um judeu e eu sou cristão, e nós dois estamos indo
para entrar na Nova Jerusalém. Agora eu vou te dar a chave para você poder entrar na cidade. E para você poder usufruir do que a Nova Jerusalém tem para lhe oferecer. Então, eu sou judeu, eu sou cristão, você é judeu, nós dois juntos estamos saindo do planeta Terra, caminhando para a Nova Jerusalém. Como é que vamos sair da Terra para ir para a Nova Jerusalém? Simples. Da mesma maneira como aconteceu com Elias no Antigo Testamento ou Filipe no Novo Testamento. Por falar em Filipe no Novo Testamento, nós vivemos uma época de Uber. E todo mundo chama Uber para ir de um lugar para o outro. Isso no mundo inteiro, certo? Porque o Uber é uma app de marca mundial, de aplicação mundial. Então, de certo que qualquer lugar, qualquer país, nós podemos ligar, chamar o Uber e pegar um carro para nos levar a qualquer lugar. Deixe-me dizer uma coisa. Existe um carro que pode nos levar para qualquer lugar e o carro está fora de uso, porque ninguém utiliza ele. Ele está lá, parado. Ninguém utiliza, ele está parado. Qual é esse carro? É o carro do Filipe. Filipe estava conversando com o eunuco e de repente Deus arrebatou Filipe da onde ele estava e o levou para um outro lugar. Como que isso aconteceu? Foi transladação, sabe-se lá como. Esse é o carro do Filipe. Elias também apareceram carros e cavalos de fogo e ele no redemoinho subiu. Então como é que nós vamos sair do céu para a terra, da terra para Nova Jerusalém? Ou vamos com o carro de Elias, carros e cavalos de fogo subindo num redemoinho, ou vamos no carro do Filipe e vamos também chegar em questão de um piscar de olhos, chegamos na Nova Jerusalém. Agora temos que entrar na Nova Jerusalém. São 12 portas, 12 anjos na porta, e o nome de cada porta é o nome de uma tribo dos filhos de Israel. Aí nós dois estamos nos aproximando, está o anjo na porta, e o anjo vai dizer assim: qual é a senha para entrar na cidade? Ele está lá com a espada desembaiada. Qual é a senha para entrar na cidade? Quando a gente olha para a cara do anjo, não dá para fazer brincadeira não. Ou a gente sabe da senha, ou estamos perdidos. Não entra na cidade. Temos que ter a senha. Qual é a senha? Bom, como o judeu está junto comigo, eu sou cristão, eu pergunto para o judeu: judeu, é o seguinte, ali na porta está o nome de uma tribo de Israel. Se alguém aqui sabe a senha, você me diz a senha, senão a gente não entra. Aí o judeu vai dizer: o nome da senha é Jeová. O nome impronunciável para os judeus. Jeová, o Deus, o único Deus. Não há outro Deus além dele. Só há um Deus. Eu que sou cristão, olhando o judeu falando, vai me dando palpitação, vai me dando um desejo de falar. Mas será que esse judeu não entende que Deus é o Pai, ele é uma substância em três pessoas, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Mas se eu disser ali na porta que Deus tem três pessoas em uma, eu não entro, porque o judeu não acredita nisso. Para o judeu só há um Deus e ele é o guardião da porta. Então, para eu poder entrar na cidade, mesmo sendo cristão, eu tenho que crer como o judeu crê. Só há um Deus e fora dele não há outro. Esta é a chave para eu cruzar
a porta. Bom, eu estou com o judeu. O judeu fala na sua convicção. E ele diz, só há um Deus e fora dele não há outro. A porta se abre. E eu entro no vácuo dele, não vou falar mais nada. Só há um Deus. Quando terminamos de entrar na porta, a porta se fecha atrás de nós. Nós agora estamos dentro da cidade, olhando para o centro da cidade. E no centro da cidade, uma luz muito forte. Nós olhamos alguém assentado no trono, o ancião de dias. Diante dele, o filho do homem. E diante do trono, 7 tochas, que são 7 espíritos de Deus. Aí agora é a vez do judeu me perguntar, que história que é aquilo lá? Nós entramos na cidade do único Deus. Como é que eu consigo ver a glória de Deus no ancião de dias, no filho do homem e nas 7 tochas que estão ali na frente? Agora é minha vez. Nós estamos dentro da cidade celestial. Nós estamos na intimidade de Deus. Agora, o Deus, que é o único Deus que fechou a cidade, se apresenta para nós na mesma substância em 3 pessoas. E aí é a minha vez de explicar para o judeu. Agora que nós estamos na intimidade de Deus, que nós entramos dentro da cidade, nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai mandou o Filho, morreu na cruz, ressuscitou, por isso ele é aquele homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, esse é Jesus. Quer dizer, para entrar em Jerusalém, eu dependo da fé do judeu. Para ter intimidade com Deus, o judeu depende da fé do cristão. Por isto, nós temos 12 tronos que são representados por Israel, 12 tribos, e Israel é a esposa do Criador. E temos 12 tronos que são representados pela igreja, e a igreja é a esposa do Redentor. Esta é a distinção entre Israel nos propósitos eternos de Deus e a igreja nos propósitos eternos de Deus. Israel, enquanto criador, ele vai se ocupar da expansão do universo e tudo que diz respeito às leis e às mecânicas do universo estão nas mãos de Israel. A igreja, por sua vez, esposa do Redentor, elas são os adoradores de Deus. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja será a eterna adoradora de Deus. O papel de Israel é cuidar da criação. O papel da igreja é adorar a Deus que criou todas as coisas. Essa é a distinção entre Israel e a igreja. E diante do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Apocalipse capítulo 4, o versículo 5. E quando nós vemos esta figura, relâmpagos, vozes, trovões, nós voltamos a nossa mente para Êxodo capítulo 19, o verso 16. Ao amanhecer do 3º dia, o dia que Deus ia entregar a lei a Israel, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Deixe-me dizer uma coisa. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas nós tememos a Deus muito pouco. Haverá o dia quando Deus estabelecer o seu trono branco, o dia do juízo final. Vai acontecer algo que
de tudo que eu leio na Bíblia, é a única coisa que eu não consigo encontrar uma explicação plausível. Como assim, César? Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu. É plausível? É. O Deus do céu manda e o mar se abre. O Rio Jordão se abriu. É possível? É. O Deus do céu coloca a mão e abre. Josué manda o sol parar. É possível? É. O Deus do céu põe a mão na terra e para. Jonas é engolido pelo peixe. É possível? É. Deus vai lá, abre a boca do peixe, enfia Jonas lá dentro, fecha e pronto. Agora, essa cena, eu não consigo achar explicação para ela em hipótese alguma. Apocalipse capítulo 20. Antes de eu falar, Deus criou os céus, Deus criou a terra. Deus criou o universo. E Deus é transcendente ao universo. É como se ele estivesse em cima do universo e pegasse o universo no colo e ficasse minando o universo. Então, sei lá como que é o limite do universo, mas tem um ponto lá que Deus está além daquele ponto. Vi um grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E aquele que nele se assenta. Agora vem o drama. O impossível, o inimaginável. De cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Agora eu pergunto para você, para onde o céu e a terra correm? A terra pode correr para dentro do sol. O sol é a estrela de quinta grandeza. Se a terra tiver muito medo, ela foge para a estrela de quarta grandeza. Se o medo da terra for muito grande por causa de Deus lá naquele lugar, ela corre para a estrela de terceira grandeza. Mas se ela tiver com muito medo, ela corre para a estrela de segunda grandeza. Ou então ela vai para a estrela de primeira grandeza. Agora eu pergunto, a estrela de primeira grandeza vai fugir para onde? Porque acabou o universo. Vai fugir para onde? Agora, olha o absurdo. O céu e a terra vai fugir da presença de Deus e não vai ter lugar para eles. E o ser humano não tem o temor de Deus. Faz e desfaz, faz igualzinho Caim, sai da presença de Deus, constrói a sua vida do jeito que ele pensa e ele não se preocupa com a vontade expressa de Deus. É por isso que quando Deus manifesta de fato no sentido de nós percebermos a manifestação de Deus, a sua santidade, houve trovões e relâmpagos, uma espécie nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. Êxodo 18:19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Lembra que quando nós formos arrebatados, nós vamos passar por um túnel de fogo.
Paulo disse que quando cruzarmos por esse túnel de fogo, as nossas obras, se forem feitas de ouro, prata e pedra preciosas, elas suportarão o fogo e subirão conosco e receberemos galardões pelas obras praticadas aqui. Mas se as nossas obras forem palha, feno, madeira, feno e palha, elas se dissolverão e nós chegaremos no céu de que jeito? É como um pintinho sem pena. Sabe quando você vai pegar aquele pintinho, arranca todas as penas e depois dá uma passada de fogo, preparando o pintinho para comer, fazer um belo prato, um bom prato? Subia como o Senhor descera sobre ele fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão, relâmpagos, vozes e trovões. Deixe-me dizer uma coisa. Algum dia você teve a oportunidade de ouvir um trovão? Você se lembra desse dia que você ouviu um trovão? Um dia, o povo estava junto com Jesus e um barulho se ouviu. Um terço do que estavam ali disseram: Deus falou. Deus tinha dito: eis o meu filho a quem me apraz. Um terço ouviu a voz de Deus falando de Jesus. Um terço ouviu o mesmo som e era um trovão. E um terço não sabia o que estava acontecendo. Quando você ouve um trovão, você ouve o trovão ou a voz de Deus? Se você ouvir o trovão, quando soar a trombeta será para você um mero trovão. Por isso não sobe. Por outro lado, se você ouvir a voz de Deus, está dito: eis o noivo, sobe. Deus lhe respondia no trovão: a santidade expressa de Deus. Por isso, sem santidade ninguém verá o Senhor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Deixe-me dizer uma coisa para você. A gente pode dizer que o arrebatamento não é para os fracos, não é? Mas Paulo diz: aquele que é fraco, então esse é forte. O arrebatamento da igreja é para os nascidos de novo, para os filhos de Deus. Mas aqueles que não são filhos de Deus estão debaixo da condenação. E quando eles estão debaixo da condenação, lhes persegue o sentimento de culpa. A humanidade vive com base no complexo do Éden. O complexo do Éden é aquele que, quando você faz algo errado, você põe a culpa no outro. Não assume a responsabilidade para si. Então, o Senhor se apresenta no esplendor da sua santidade. Relâmpagos, vozes e trovões. É por isso que, depois de dizer: e saem relâmpagos, vozes e trovões, nós continuamos a leitura e diz: e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isaías 11:2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7 Espíritos. A plenitude do Espírito de Deus está diante do trono de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Quando nós encontramos uma lista na Bíblia, Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, é porque a ordem para nós alcançarmos o discernimento do que Deus tem para nos dar começa de cima para baixo. Mas para nós podermos avançar, nós temos que seguir de baixo para cima. De cima para baixo, o Espírito do Senhor. De baixo para cima, o temor do Senhor. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é o último da escala de Deus para o homem, mas ele é o primeiro da escala do homem para Deus. E há uma frase no livro de Provérbios que diz assim: e quem teme ao Senhor se afasta do mal. Porque quando falado acerca de você teme a Deus, o diabo também teme. Você crê em Deus, o diabo também crê. E não faz diferença. Ele não tem o temor do Senhor. Portanto, como ele não tem o temor do Senhor, ele não é transformado. Como ele não é transformado, ele tem na prática do mal a sua forma o seu estilo de vida. Então, se eu quero ter experiências com o Espírito Santo, primeiro eu preciso entendê-lo, eu preciso conhecê-lo como aquele que me traz o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temer a Deus, Deus vai me dar o conhecimento dele. Se eu tiver o conhecimento de Deus, eu vou me sentir protegido na fortaleza de Deus. Se eu estiver fortalecido na fortaleza de Deus, eu posso me guiar baseado no conselho de Deus. Se eu andar de acordo com o conselho de Deus, eu vou adquirir entendimento das coisas de Deus. E se eu adquirir entendimento das coisas de Deus, eu vou ser sábio nas minhas atitudes. E se eu tiver a sabedoria de Deus, eu vou conhecer o próprio Deus, o Espírito do Senhor, porque eu estarei totalmente cheio de Deus. Ferreira, seja bem-vinda. Então, bem-vindo. Então, o que nós vemos aqui? Nós estamos arrebatados. A primeira coisa que vamos ver é aquela porta nos céus. Nós vamos entrar, vamos enxergar alguém assentado diante do trono, assentado no trono, que tanto é o Pai quanto é o Filho. E vamos ver os 24 tronos, vamos ver as 7 tochas de fogo que representam o Espírito de Deus. Vamos ver as pedras, os brilhos das pedras. Esta será uma das coisas que faremos após o arrebatamento da igreja. Com isso, nós estamos terminando essa live desta noite. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, às 20 horas em ponto, nós vamos continuar conhecendo
o Apocalipse capítulo 4, a visão que nós vamos ter logo depois do arrebatamento da igreja, conhecendo o restante daquele lugar aonde Deus se faz presente, o Cordeiro se faz presente, o Espírito de Deus se faz presente, os 24 tronos e anciãos se fazem presentes, os seres viventes se faz presente, e ali nós vamos conhecer os outros detalhes daquele ambiente aonde será o nosso encontro com Deus. Foi muito bom ter você comigo, Sidney, Lídia, que vocês possam ter um restante de dia abençoado na presença de Deus. Se você ainda não faz parte da minha comunidade, venha se inscrever aqui comigo, ou ali no Instagram, aqui no Instagram, ali no YouTube, e que você me ajude a levar essa palavra adiante. Distribuindo esse vídeo, me ajude a despertar o povo de Deus nesta última hora, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.